Só vamos fazer o passo a passo aqui do download e instalação do Soul Machine Basic. Vamos entrar no Google aqui, Soul Machine Basic, versão 1.3, então Enter, que eu quero que vocês entrem neste link aqui, ó, www.euroterm. E vocês irão realizar o download então deste arquivo. É um arquivo de .rar, então após o download vocês exportam esse arquivo e é um único arquivo de instalação, para a gente iniciar o processo de instalação do software Soul Machine Basic. Lembrando que ele é um software da Schneider Electric, específico para a parte de programação de CLP. Ele é um software gratuito e já é bem interessante para a gente começar o nosso estudo de CLPs. Vamos iniciar então a instalação do Soul Machine Basic, o software de programação de CLPs da Schneider. Então na primeira tela aqui nós já clicamos no nosso idioma, deixar em português Brasil aqui, ok? Agora pessoal, nós temos aqui o assistente de instalação, é uma instalação bem rápida e simples. Clico em avançar, aceito o acordo, avançar, avançar novamente. Aqui a pasta de instalação, vou deixar nessa mesmo, avançar, sim, avançar e instalar. Finalizada a instalação aqui, pessoal, vou clicar em concluir aqui para nós já iniciarmos o software. Estamos inicializando então o Soul Machine Basic, a versão 1.3 SP1, um software da Schneider Electric, disponibilizado gratuitamente para a gente trabalhar com a programação de CLPs das linhas M200 da Schneider. Essa é a página já inicial quando a gente abre o software. O que é importante? Como vocês podem ver, aqui nós temos os projetos, que a gente pode criar um novo projeto ou já abrir um projeto existente. Nessa parte aqui a gente já pode conectar, por exemplo, se eu já tiver um controlador, uma CPU conectada ao meu computador aqui. Modelos, já são modelos que a Schneider oferece para a gente de programação já do CLP. Ajuda, nós temos alguns tutoriais para trabalhar com aprendizado, treinamento básico, notas básicas. Bem importante, então, quem quiser mais informações. E seria a versão do nosso software que a gente está utilizando. Então vamos iniciar aqui com projetos. Eu quero trabalhar, então, criar um novo projeto. Criei um novo projeto. Essa é a nossa tela inicial do nosso software. O que é importante para a gente aqui? Aqui, ó, vocês já vão ver que aqui nessa barra lateral, a gente já tem aqui, ó, os controladores lógicos, a linha M221. Então aqui vocês vão selecionar o CLP que vocês irão trabalhar. Então eu vou selecionar aqui um modelinho bacana aqui para a gente começar o nosso trabalho. Este M221C24R. O que é importante para a gente? Vamos analisar as características desse CLP. Primeira questão, a alimentação do nosso CLP. Ele pode ser alimentado de 100 a 240 volts AC. Então esse CLP é alimentado em corrente alternada. Portas de comunicação. Ele possui uma porta serial mais uma porta Ethernet. Outras informações. Entradas digitais. Esse CLP tem 14 entradas digitais. Saídas digitais, ele tem 10 saídas a relé. Aqui embaixo também, ó, tem uma descrição geral do nosso dispositivo. Tem várias informações, ó, a conexão dele é feita por parafuso, um resumo então da quantidade de entradas, saídas, entradas analógicas e as portas de comunicação. Então o que eu faço aqui agora? Eu gostei desse CLP, vou trabalhar com ele. Vou selecionar, clico nele, arrasto e substituo aqui, ó. Selecionei, deseja substituir? Sim. E aqui nós já temos, então vou arrastar aqui novamente para o cantinho, arrastar aqui para baixo, vou aumentar o zoom para a gente dar uma analisada no nosso CLP. O que é importante aqui? Ó? Já vamos analisar as características dele. Ele já tem uma fonte de alimentação DC interna, ele já tem aqui, ó, 4, do I0 até o I4, então são 5 aqui. Esse daqui, no caso, ó, são sempre de entradas. Então, nossas entradas digitais. E aqui nós temos, ó, o comum dessas entradas.
que atende a todas essas entradas, e até do I5 até o I13. Então esse LP nós temos nossas 14 entradas, e aqui embaixo nós temos o nosso comum referente a essas 3 saídas, o comum 1 referente a essas K4, K5, K6, K7, K4 saídas, e o comum 2 referente a essas outras 2 saídas. Então nosso CLP aqui nós temos no total 10 saídas digitais. O que é mais importante para a gente também? Aqui é o módulo Ethernet dele, para comunicação TCP/IP, módulo serial, que eu vou poder comunicar, por exemplo, com uma IHM, com um soft starter, e o módulo de entradas analógica. Então vamos retomar o que é importante aqui, ó. IN, ou I aqui, é sempre de entradas, que vem de output, sempre de saídas do nosso CLP. Uma informação importante, pessoal. Sempre quando vocês precisarem de maiores informações em relação ao nosso equipamento, por exemplo, aqui nós temos o código do nosso equipamento. Eu entrei no Google, digitei esse código e baixei o download, fiz o download do nosso manual do nosso equipamento. Então aqui, ó, Modcom M221 Logic Controller. Então, um guia de hardware da Schneider, disponibilizado, em que eles apresentam todas as características do nosso CLP. Eu vou na página lá 169, que está falando, ó, do nosso TM221CE24R. É o nosso CLP que a gente seleciona lá. Aqui, ó, esse manual já está até em português, para a gente analisar todas as características. Já tem uma visão geral do nosso CLP, todas as características. 14 entradas digitais, sendo 4 entradas rápidas, 10 entradas regulares, 10 saídas digitais a relé, 2 entradas analógicas e as portas de comunicação. Vou descer um pouquinho mais aqui. Aqui já tem todas as informações do nosso CLP. Aqui, como vocês podem ver, ó, o módulo de alimentação aqui embaixo, ó, L, N e o símbolo do terra. Então, L dá line, a nossa fase, neutro e terra. Módulo de comunicação Ethernet, módulo de comunicação serial. O módulo das nossas entradas analógicas, são 2 entradas analógicas. As nossas entradas digitais, as nossas saídas digitais, a nossa fonte de alimentação 24 volts do próprio CLP. Aqui dentro tem um pininho de RUM stop para trabalhar, inicializar ou travar o nosso CLP. Módulo para inserção do nosso cartão de memória. Aqui tem módulo de comunicação mini USB, para mim também realizar a programação desse CLP. E aqui tem várias informações muito importantes. Aqui, ó, por exemplo, a nossa fonte de alimentação já que está incorporada. Ele trabalha com uma tensão de 24 volts e a corrente máxima de 0,25 ampere ou 250 mA. Então, se eu preciso, por exemplo, trabalhar com uma aplicação que eu vou precisar de uma corrente maior, eu já vou ter que usar uma fonte externa. Sempre é muito importante vocês consultarem o manual dos equipamentos que vocês vão trabalhar, principalmente nessa área de automação. Os CLPs têm várias características que são diferentes um do outro, então por isso que é importante a gente ter sempre esse modelo de sempre estar consultando o manual desses equipamentos. Mas vamos voltar lá para o nosso software. O que nós temos mais de informações importantes aqui? Vamos começar aqui, ó, em propriedades. Propriedades aqui seria uma propriedade do projeto. Então tem a página frontal do projeto, ou seja, o profissional responsável pela elaboração desse projeto, a empresa que está sendo responsável pela elaboração desse projeto, as informações, uma descrição, um projeto, por exemplo, uma foto do nosso projeto, a proteção do projeto. Eu posso criar, por exemplo, uma senha para proteger o meu projeto e a proteção da minha aplicação, por exemplo, para só o responsável técnico que desenvolveu o projeto ter acesso à sua estruturação, ao seu código. Voltando em configuração, a gente já viu, aqui eu seleciono o meu CLP. Por enquanto eu não vou trabalhar com esses módulos analógicos de entrada ou os analógicos digitais de expansão, os nossos Carter Bridges. Vamos deixar isso para a gente trabalhar em aulas posteriores. Por enquanto só quero trabalhar com o nosso CLP. Vamos continuar aqui também. Programação. Programação, a gente realmente programa o nosso CLP. Aqui que a gente vai começar a trabalhar com, a gente pode trabalhar ou em ladder ou em lista de instruções. Vamos trabalhar com um pouco mais convencional, que é o nosso ladder, que a gente tem aprendido já. Em ladder, aqui tem coisas que você já conhece, ó, por exemplo, o nosso contato normalmente aberto, o nosso contato normalmente fechado. Aqui nós temos o símbolo da nossa bobina. Aqui nós temos nossa bobina set, bobina reset. Aqui nós temos já outros itens do ladder, portas lógicas, que as portas shore. Aqui nós temos, ó, temporizadores, registradores, contadores rápidos,
contadores de pulso, modulação. Então são várias características que a gente vai estar trabalhando ao longo do nosso curso, ok? Aqui, por exemplo, aqui nós só estamos com uma linha do ladder. Se eu quiser adicionar mais uma, só clico aqui, ele já cria uma nova linha. Clico aqui, cria uma nova linha. Se eu quiser deletar, deleto a minha linha. Tudo bem? Aqui nós temos um lápis, por exemplo, eu criei uma bobina, criei um contato normalmente aberto e uma bobina, e por exemplo, eu quero fazer uma conexão, então eu posso usar esse lápis. Essa borracha seria para mim apagar as nossas ligações, para apagar os nossos equipamentos aqui. Clico em delete, eu deleto. E aqui tem a parte de comissionamento, mas para a gente ter uma noção melhor de como funciona isso, vamos analisar um exemplo prático. Vou passar aqui para a nossa aula e vou aqui num exemplo nosso. Então aqui ó, nós estávamos estudando linguagem ladder. Eu tenho aqui o modelo de um CLP didático. Esse nosso CLP ele possui do I0 até o I7, então ele possui 8 entradas analógicas, digitais, e do Q0 até o Q7, no caso aqui, então, 8 saídas. E o nosso exemplo é bem simples, eu só estou com um botão, nosso botão B0, conectado na porta I0, e ele está na saída Q0, nós temos uma lâmpada de sinalização conectada também. E o nosso objetivo aqui é simplesmente, ao apertar esse botão, eu quero que essa lâmpada seja acionada. Um exemplo mais simples possível com ladder. O que é importante aqui? Esse símbolo aqui do nosso botão é um botão de pressão. Então, o que isso significa? A hora que eu pressionar esse botão aqui, eu vou fechar o nosso contato e vai mudar o nível lógico da nossa entrada. E por que é importante ele ser de pressão aqui, nesse detalhe de ele ser de pressão? Porque ele sendo de pressão, a hora que eu tirar o dedo do nosso botão, ainda ele vai continuar pressionado. Ele é similar ao funcionamento de uma botoeira de emergência. Então eu estou usando esse modelo de botão. Vocês vão ver que nesse caso não é necessário, por exemplo, eu utilizar um contato de selo. Então como ficaria o nosso ladder? Um contato normalmente aberto referente ao nosso botão e a nossa bobina. O que é importante? Nunca se esqueçam, a gente ia analisar os endereços de conexão, o I0 e o Q0 aqui. Então vou retornar lá para o Soul Machine Basic para a gente desenvolver essa lógica. Lembre-se, um contato normalmente aberto, referente ao nosso botão, e uma bobina que referente à nossa lâmpada no Q0. Então vou desenvolver exatamente isso lá. Então, um contato normalmente aberto. Aí eu coloco aqui, importante, endereço. O endereço que ele está conectado lá é o I0.0. Comentário, a nossa lâmpada. Opa, desculpa, é o nosso botão aqui. E a nossa bobina, que ela vai estar conectada, representando então pelo endereço Q0.0, que é a nossa lâmpada. Tudo bem, vocês viram já que já ficou com um sinal positivo aqui, quer dizer, o software já provou nossa programação aqui. E agora o que eu faço para me testar? Eu venho aqui em comissionamento, iniciar o simulador, ele vai carregar o nosso simulador. Aqui já aparece aquele painelzinho como se fosse frontal do nosso CLP. E vocês vão ver que ele está piscando aqui Run. Isso quer dizer que eu tenho que inicializar o nosso controlador. Clico em OK e ele inicializou o nosso simulador. Então vou voltar aqui em programação. Vamos analisar como funcionaria isso. O primeiro caso lá, voltar para a aula aqui. Como que funciona? Inicialmente eu não tenho nível de tensão aqui na nossa porta. A nossa porta está como se fosse sem o nível de tensão. Então ele está em nível lógico 0. Conforme está aqui, ele não está em nível, ele permanece como se fosse apagado a lâmpada dessa porta lógica. E a minha lâmpada dessa forma vai estar desligada, porque eu não tenho energia chegando até a nossa lâmpada. Mas vamos voltar lá para o software. Se eu apertar esse botão, se eu for lá e pressionar aquele botão, quer dizer, eu pressionei aqui meu botão. Vamos voltar lá, eu vim aqui, pressionei. Eu fechei esse contato, então eu permiti que o meu 24 volts circule por aqui e chegue até nossa entrada I0.0. Pelo ladder, o que ocorre? A energia passa pelo nosso contato, que agora está fechado, e chega até a nossa lâmpada. Então quer dizer, energizei a minha bobina, como vocês podem ver no cartão de saída aqui, na porta Q0, nós teremos então um fornecimento de tensão. Quer dizer, a partir disso, eu estou inicializando ou ligando nossa lâmpada. Se eu apertar novamente no 0, eu abro meu contato novamente e eu desligo minha lâmpada. Aperto, liga, desaperto,
desliga. Então, um funcionamento mais simples, pessoal. Isso daqui foi só algo introdutório para a gente começar os nossos estudos e para vocês já irem se familiarizando com esse software. Ele é um software gratuito da Schneider, já dá para a gente ter uma noção legal de programação de CLPs. No decorrer do tempo, agora a gente vai estar estudando mais aplicações com contadores, temporizadores, memórias, partida de motores, partida simultânea de motores, sistemas de esteiras, a gente vai estar estudando tudo isso. Então essa aula introdutória foi só para a gente ter uma noção do software e um pouco da parte de programação. Agradeço, pessoal, pela atenção, até mais.